Olá, está no ar o TV Câmara Entrevista. Uma recente pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística aponta que a capital gaúcha é a segunda capital brasileira com maior número de pessoas optando por morarem sozinhas. No primeiro lugar do ranking aparece Maceió, no estado do Alagoas. No programa de hoje, nós buscamos esclarecer o porquê das pessoas estarem cada vez mais optando por isso. Morar sozinho necessariamente pressupõe solidão? Para esclarecer essa dúvida, eu recebo hoje aqui no estúdio os psicólogos Augusto Yumi e Lucas Rigoni. É um prazer recebê-los na TV Câmara. Obrigada pela presença. Augusto, eu começo te perguntando o seguinte: na última década, pesquisas apontam que o número de brasileiros morando sozinhos cresceu cerca de 73%, o que demonstra que o Brasil está seguindo uma tendência mundial de cada vez mais pessoas nessas condições. A que tu atribuis esse fato? Bom, tem vários fatores associados, né? Realmente é uma tendência mundial, tá? Se a gente for ver na Europa, isso acontece há mais tempo e com uma velocidade maior, né? Países como Finlândia, Alemanha, Dinamarca tem 40% de pessoas morando em uma habitação, morando sozinhas, né? Então, assim, quase metade da população tem residências com um morador só. Então, é uma tendência mundial, tem vários fatores associados, entre eles a questão financeira. Os países mais ricos tendem a ter mais moradores, pessoas morando sozinhas, né? No Brasil acontece também isso, né? Outra questão, outros fatores associados, por exemplo, a emancipação feminina, né? Tem a ver com a inserção da mulher no mercado de trabalho, ela também tendo uma possibilidade financeira maior, uma flexibilidade maior de contatos sociais, né? Uma liberdade maior de ir e vir. Que se a gente fosse pensar antigamente era até mal visto uma mulher morar sozinha, né? Hoje em dia não, então as mulheres estão escolhendo mais isso. Uhum. A questão da tecnologia também auxilia nisso, né? As pessoas buscam liberdade, autonomia e ao mesmo tempo, quero conversar com alguém, com um amigo, e tem a facilidade da tecnologia, da internet, das redes sociais, para isso, para elas não se sentirem tão sós, né? Então também auxilia. Uhum. A questão da urbanização, é mais difícil as pessoas morarem sozinhas no meio do interior, no meio do nada. Sim. Né? Há facilidades em termos de serviços para quem mora na cidade grande, né? Então isso facilita também. A questão do ciclo de vida, né? As pessoas, adolescentes, jovens adultos, no Brasil principalmente depois da faculdade, escolhem buscar essa autonomia saindo da casa dos pais, né? E a gente vê nas pesquisas que até me surpreendeu, mas a faixa etária que mais está escolhendo morar sozinho hoje em dia são os idosos, né? E antigamente a gente pensava assim, nossa, coitadinho, foi abandonado, né? Os filhos não convidaram para morar junto. E hoje em dia a gente vê que não é uma escolha do idoso. Claro que às vezes num primeiro momento a pessoa fica viúva, não é uma escolha, mas eles tendem a gostar de morar sozinho, principalmente pela questão da liberdade que isso dá, da autonomia que eles têm, de não ter ninguém ali dando pitaco na vida deles, né? Logo mais a gente vai se aprofundar em cada uma dessas faixas da sociedade, jovens e idosos, mas Lucas, eu quero aproveitar para te perguntar o seguinte: os países latino-americanos sempre foram conhecidos por esse apego à família, esses encontros, né, de almoços de família. Tu acreditas que a partir do momento que o Brasil tem esse crescimento, então, de mais pessoas morando sozinhas e ficando um pouco mais parecidos com países desenvolvidos da Europa ou mesmo Estados Unidos, significa que a gente está mudando esse caráter de apego à família aqui no Brasil? Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Eu acho que é um assunto muito importante que a gente pode abordar aqui, é uma oportunidade muito boa. E a gente vai procurar falar esses aspectos culturais e também um pouquinho depois a visão clínica, né, que é com que a gente trabalha. Eu acho que para partir para esse assunto, primeiro a gente não procurar evitar categorizar com bom ou ruim, né, morar sozinho. E a pessoa morar sozinha não significa também que ela não tenha família, né? Muitas famílias estão escolhendo, e casais também, ter uma relação em que cada um mora em uma casa
E às vezes isso a gente até observa na clínica é saudável para o relacionamento. As pessoas estão com mais possibilidades hoje de entretenimento, internet, de comunicação e estão escolhendo aí morar sozinhas. Eu acho que a gente tem que trabalhar bem na clínica o quanto que isso é uma escolha saudável que a pessoa está fazendo e não algo para evitar um desconforto, né? Eu acredito que sim, muda a estrutura, como tu falou, está mudando um pouco. Como o Augusto falou, é comum em países que estão se desenvolvendo o número de moradores sozinhos aumentar também, porque, enfim, as pessoas estão estudando mais, tendo mais demandas profissionais, estendendo a vida de estudante, de profissional, né? E dando mais tempo, dedicando mais tempo para esse desenvolvimento. Mas a gente vai observar, eu acho, mais adiante, como que a estrutura familiar ela consegue se manter apesar das pessoas estarem escolhendo morar sozinhas, né? Com relação às pessoas mais jovens que acabam saindo às vezes do interior para estudar na capital e aí precisam a partir disso, né, se desligar um pouquinho de casa, da casa dos pais para tocar a vida sozinho, a gente sabe que de certo modo é positivo, gera uma maior independência, no entanto essa população algumas vezes apresenta certos comportamentos, enfim, certos reflexos desse estar sozinho, Augusto. Como que tu avalias essa questão? Quanto de positivo pode ser para um jovem e o quanto de negativo caso ele venha a se sentir só? Porque é importante a gente falar que estar sozinho nem sempre necessariamente pressupõe o sentimento de solidão, né? Bom, tem até uma pesquisa que um dos fatores que eu acho que é importante mencionar, a maioria das pessoas, principalmente os jovens que escolhem morar sozinhos, eles não têm um planejamento financeiro para isso, que é muito importante. Então, tem muita gente que acaba se endividando, né, e não tendo condições por não ter tido esse planejamento inicial, né? Com relação a se sentir sozinho ou não, isso depende, né? Uma pessoa pode se sentir sozinha, em solidão, dentro de um relacionamento ou com a sua família, né, morando com muitas pessoas. Ou ela pode morar sozinha e não se sentir só, né, em solidão. Isso vai ter muito mais a ver sobre a forma como ela se relaciona com as pessoas do que o fato dela morar sozinha ou não. Qual seria, Lucas, na tua opinião, o primeiro sinal de alerta para a pessoa se autoanalisar, digamos assim, eu estou começando a me sentir só, vou procurar alguma alternativa aí para evitar que isso gere um problema maior na minha vida? Como o Augusto estava falando, é muito importante a gente ter vínculos, né? E a pessoa ela está cheia de amigos ou estar com bastante pessoas em volta não quer dizer que ela não está sozinha. A gente trabalha muito na clínica esse sentimento, o significado, né? Se a pessoa consegue encontrar um sentimento de pertencer a algum grupo, pertencer a alguma turma, então às vezes ela mora sozinha, sozinha em casa, mas tem vários amigos, tem uma rede de apoio. Então acho que é importante trabalhar essa rede de apoio. Quando a pessoa ela começa a perceber esse sentimento de solidão e desamparo, que ela não, de repente ela queria alguém para conversar, para falar de tristezas, falar das suas emoções, e ela não encontra isso, não encontra um lugar onde ela se sente pertencente, ouvida, amparada, escutada. Eu acho que isso é importante das pessoas perceberem em si. Muitas vezes a gente recorre a outros comportamentos e a tecnologia pode entrar nisso, né? Eu estive num colégio falando essa semana sobre videogames, por exemplo, e eu sempre trabalho com um viés bem positivo do videogame, que eu acho que é muito maior do que algum sofrimento que possa causar. Mas muitas vezes as pessoas pegam essas emoções desagradáveis como a solidão e elas começam a colocar em alguma tecnologia ou alguma compulsão, ou então vão lá e descontam em algo que não é tão saudável assim. E aí a gente tem que observar dificuldade para dormir, insônia, a alimentação, como que anda. Às vezes a pessoa compensa uma solidão, uma emoção desagradável na comida, na tecnologia, começa a ficar só aquilo ali dá prazer para a pessoa. Então, observar isso, como estão as relações, se a pessoa está ficando muito tempo sozinha, está tendo muita tristeza, desânimo para fazer suas atividades. Eu acho que são vários fatores. Algumas pessoas vão trazer mais uns, algumas vão trazer outros, né? Depende do caso. Nesse sentido, Augusto, o que a psicologia, principalmente a terapia cognitivo-comportamental, que é a área de atuação de vocês dois, traz para essa pessoa? Quais são os tipos de abordagem para uma pessoa que, por vezes, pode estar se sentindo sozinha?
Bom, a gente pode lembrar que a maioria das pessoas escolhe morar sozinha buscando uma autonomia, uma liberdade maior, né? E em famílias em que há uma restrição quanto a isso, por exemplo, famílias muito controladoras, muito rígidas, né, essa tendência a buscar morar sozinha é maior, né? Então, o que a pessoa tem que cuidar nesse planejamento, né? Não ser uma fuga de casa, né? Apenas uma fuga do sofrimento que ela tem na sua família para morar sozinha. Ela tem que se planejar para isso, ela tem que saber que ela vai ter que ter um planejamento, uma organização, e que não é tão simples assim, né, sair de casa. Lucas? Eu achei muito interessante, Augusto, que tu falou nessa questão da fuga, né? Sim. E eu acho que a cognitivo-comportamental, que é a nossa área de especialização, ela vai ajudar a pessoa principalmente a entender esse processo de escolha, né? A gente sempre pega, quando está atendendo algum caso, e tenta pegar situações na vida da pessoa e o que ela pensou a partir daquelas situações. Então a gente vai tentar entender esse processo de pensamento, esse processo cognitivo, e para ajudar a pessoa a ver se ela está morando sozinha porque ela está fazendo uma escolha, tem a ver com os objetivos de vida dela, é o que ela quer, é o que faz feliz, ou então ela está tendo que fazer isso, é uma estratégia de fuga, como o Augusto falou, para evitar se estressar com relacionamentos. Também o relacionamento ele pode ser muito bom, mas muitas pessoas podem ter muitas dificuldades também com algumas questões, né? Com relação a isso, o que faz algumas pessoas serem mais, não sei se resistentes, mas terem mais dificuldades em se enxergar nessa condição? Bom, agora eu cresci, falando da população jovem, agora eu cresci, tá na hora de, né, sair de casa, enfim, existe uma idade certa para isso? Ou por que para algumas pessoas parece ser tão mais difícil do que para outras, Lucas? Cada contexto não tem uma idade, né? A gente não vai encontrar, assim, uma idade em livro. Talvez tenha dados dizendo de médias, né, de idade, que as pessoas começam a fazer esse movimento de buscar morar sozinhas. Mas é um fenômeno cultural que a gente está vendo que está se estendendo geralmente, né? Aumentam as demandas de estudo, as demandas profissionais, as pessoas vão postergando essa sair de casa. Hoje em dia as pessoas, quem pode, né, buscam acesso a pós-graduação, graduação, mestrado, vão estendendo e aí vai estendendo também esse planejamento financeiro para sair de casa. Mas na TCC, na cognitivo-comportamental, a gente vai buscar esse significado que tem essas escolhas para a pessoa na vida dela. Então, muitas pessoas acabam diante de uma história de vida que reforçou que elas são dependentes da família, ou então que elas não conseguiriam, não seriam capazes de morar sozinhas, ou então, morar sozinho é algo lá para o futuro, é muito complicado para mim, ou então eu preciso ter muita certeza de planejar tudo muito certinho para daí dar esse passo. E muitas vezes a vida não é assim, né? A gente precisa de um empurrão. Então são esses aspectos cognitivos, né, de significado que a gente busca entender de cada pessoa, que pode dificultar ou outras facilitar sair de casa. Eu acho que é importante lembrar também da questão das necessidades emocionais, né? Nós temos uma necessidade emocional de buscar autonomia, liberdade de expressão, mas a gente também tem uma necessidade de saber lidar com frustração, aprender a ter limites. E quando isso não é aprendido na família, quando é uma família que não impõe nenhum limite, a criança, o adolescente faz o que quer sem muita regra, normalmente essa pessoa vai ter dificuldades maiores quando ela for morar sozinha, porque ela vai ter que ter algumas regras, algum nível de organização, né? Mas que não foi aprendido dentro da família. Então ela vai tender a se frustrar muito mais com os problemas diários que vierem a acontecer, né? Ou seja, a dica seria, mesmo dentro do seio familiar, assim, tentar promover uma certa autonomia para a pessoa desde cedo, desde criança, para ela não sofrer tanto depois sozinha. Essa é a dica básica, mais ou menos. A dica é sempre uma autoavaliação, né? Uma análise crítica maior sobre a sua própria vida, né? Identificar, às vezes, quando é necessário, de repente, o auxílio de uma psicoterapia, né? Nossa, eu não consigo lidar com frustração, eu não sei ouvir um não, eu fico com muita raiva, eu fico tendo comportamentos mais agressivos e impulsivos.
nossa, talvez eu tenha que trabalhar isso, né, Sim. para melhorar. Isso que o Augusto colocou, acho que é super importante, que é o primeiro trabalho que a gente faz na terapia, na clínica, que é a pessoa começar a perceber o que ela está pensando. E, né, que muitas vezes na nossa vida a gente vai vivendo as situações da vida e vai sentindo as emoções, mas entre viver e sentir emoções a gente pensa coisas e a gente começar a ficar mais atento. Por que a gente pensa isso? Por que eu tenho tanto medo de pegar e morar sozinho? Por que eu tenho medo, tristeza com algumas coisas? Esse é o primeiro trabalho que a gente faz na clínica, né? E vocês percebem que as pessoas às vezes não encaram certos sentimentos como naturais, porque a gente muito se fala hoje em questões psicológicas, a saúde mental está muito em pauta na sociedade. Parece que as pessoas ainda têm resistência de pensar, poxa, eu também posso sofrer, também posso estar chateada por determinada razão e isso é normal. Como que vocês percebem isso no consultório, Lucas? As emoções desagradáveis de sentir, por exemplo, a tristeza, o medo, geralmente a gente quer evitar. Sim. E encontra uma outra estratégia para esconder essas emoções. Mas essas emoções, elas também são muito importantes, de a gente se expor a elas. Então, eu sempre digo assim, toda escolha que a gente faz também tem sofrimentos, né? Pode ser uma escolha muito boa, mas sempre vai acarretar a perda de outras escolhas, vai acarretar um sofrimento. Então, a gente procurar entender essas emoções desagradáveis e se expor a elas. Então, se eu tenho medo, por exemplo, de sair de casa, medo de morar sozinho, talvez eu começar a trabalhar esse medo, a me expor a situações que eu tenha que resolver. Então, eu ir aprendendo devagarinho o que eu preciso para lá na frente morar sozinho. Eu acho que isso é muito importante. Eu sempre falo que a gente não pode ter expectativa de que não vai ter medo nenhum. Sim. Naturalizar um pouco isso. A gente vai encarar, vai ter um pouco medo, mas vai fazer apesar do medo. E se Desculpa te interromper, mas eu acho que é importante, algumas pessoas realmente têm essa dificuldade maior de expressar suas emoções, de se conectar com elas também, né? E isso tem a ver com a influência familiar. Tem muitas famílias, como eu falei antes, uma das nossas necessidades emocionais é a liberdade de expressão, é a validação emocional, né? E às vezes quando isso não é conseguido, não é suprido dentro da família, isso vai ter reverberações. Tem muitos pais, mães que dizem, não pode ter raiva do pai, ou chorar é feio, o homem não chora, né? Isso é o que a gente chama de invalidação emocional. A criança vai aprendendo que é errado sentir emoções, é como se ela aprendesse isso. E, na verdade, as emoções são humanas, né? Quer dizer, não dá para não sentir raiva, é a mesma coisa que pedir para a pessoa não se alimentar mais. É humano, né? Nós somos seres emocionais. Então, infelizmente, algumas famílias não validam as emoções, né, das crianças, e isso acaba tendo reverberações na vida adulta, né, da pessoa. E se, por um lado, a gente já falou desse indivíduo que, então, encara a vida e quer morar sozinho, fica a família lá atrás e às vezes a tal síndrome do ninho vazio que tem se falado, né, os pais em sofrimento justamente por perderem, daqui a pouco o filho caçula tá saindo de casa e aquele casal se vê de novo, né, como um casal sem filhos morando junto. Existe alguma dica para esse público, Augusto? Porque para evitar um sofrimento maior a partir do momento que é preciso cortar então esse cordão umbilical, digamos assim. Às vezes acontece uma simbiose, né? Famílias muito conectadas até demais. As necessidades emocionais, né, como por exemplo a autonomia, ela tem que ser dada na dose certa, né? Excesso de autonomia, falta de autonomia, isso acaba prejudicando. Então uma família que é muito unida, ela afeta negativamente, né? Tanto a mãe como a criança, adolescente, porque eles não vão ter a autonomia que eles precisam, né? E a partir do momento que nessa condição de simbiose, é como se a mãe e o filho fossem uma pessoa só, eles não se enxergam sozinhos no mundo, né? Então, assim, uma separação vai ser ruim para ambos, né? Então, a busca por essa autonomia, né, é importante. Se dar conta, né, se perceber, nossa, eu não consigo me imaginar morando sozinho, eu não consigo me ver longe do meu filho. Se perceber, né, nessa condição de sofrimento é um primeiro passo para
para pedir ajuda e melhorar essa questão. Né? Quando a gente se depara então com esse casal, morando novamente só os dois, alguma fórmula para ter alguma atividade, enfim, para ocupar esse tempo e não ficar pensando tanto no filho que está longe, Lucas? Com certeza, a gente vê bastante isso, né, Augusto, na clínica, eu imagino, de muitos casais que começam a não olhar pro relacionamento e colocar toda a demanda nos filhos. E os filhos acabam sendo tendo uma função também de manter o casal. Então, quando isso está acontecendo, e também acontece muito na terceira idade, né, eu começo a querer agradar demais os filhos, os netos, para ter o afeto deles, e aí eu acabo não pensando na minha relação, nas minhas atividades de interesse, eu acabo demandando muito tempo para cuidar dos filhos, dos netos, eu acabo também esquecendo de mim. Então isso é muito importante da gente refletir. É importante, sim, todo um trabalho que a gente faz lá no Núcleo da Terceira Idade, que é um grupo que eu coordeno no INTCC, a gente faz muito esse trabalho de autoconhecimento, de conhecer os interesses e atividades que o idoso ou então o adulto ele pode fazer, que ele gosta de fazer independente do filho, para não ficar essa coisa só também dos pais, dos avós viverem pros filhos. Né? Isso é muito complicado, esse emaranhamento assim nessa relação. Voltando a falar um pouquinho sobre a questão da solidão e possíveis consequências disso, esse assunto está tão assim em alta que no ano passado, recentemente na verdade, o Reino Unido criou o Ministério da Solidão para promover ações justamente para evitar que as pessoas se sentissem sós. Augusto, como que tu avalias a forma como esse assunto vem sendo tratado a nível global, pesquisas, a própria saúde mental, não necessariamente a solidão, campanhas, enfim, ações justamente para a promoção da saúde mental, psicológica? Eu acho que é importante, a partir desse fenômeno de morar sozinho, a gente pensar no que está por trás disso, né? E aí a gente tem que falar de individualismo, né? Que é um fenômeno pós-moderno, né? Se a gente for pensar, o nosso conceito de indivíduo, ele foi construído socialmente. Se a gente for imaginar na Idade Média, as instituições, né, principalmente a igreja, eram norteadoras, né, de como os indivíduos deveriam pensar e sentir. Então, havia uma liberdade menor, né? Por outro lado, havia uma estabilidade. O indivíduo ele não precisava pensar muito sobre sua própria vida, as regras já estavam estabelecidas. Dentro da história, né, da humanidade, o ser humano acabou buscando um percurso de maior liberdade. Hoje em dia, as instituições se enfraqueceram, né, e o indivíduo ele tem um livre-arbítrio maior, o que pressupõe também uma responsabilidade maior. Né? O Bauman, ele chama esse período de pós-modernidade de modernidade líquida, porque as formas, as instituições são muito instáveis, são como um líquido, né? Ele não tem forma, ele se adapta às formas e ele não é perene. Então, isso também influencia no nosso modo de agir, né? As relações também são instáveis. Por um lado, as pessoas querem se relacionar, por outro, elas têm medo da incerteza ou de uma ruptura ou de quanto tempo isso vai durar, ou da própria estabilidade que isso vai gerar, porque o mundo ele demanda uma flexibilidade maior. Né? E algumas pessoas necessitam ter essa certeza de que as coisas vão se concretizar como elas planejaram, no entanto, diversos fatores envolvidos, nem sempre o que a gente quer que aconteça vai acontecer, fatores externos acabam influenciando por outro caminho e é preciso também estar preparado para isso, né? Nós chegamos ao final do primeiro bloco, então, do TV Câmara Entrevista, mas logo mais os nossos convidados, 2 psicólogos hoje aqui no TV Câmara Entrevista, voltam com outras informações e análises sobre morar sozinho, sobre se isso significa necessariamente estar só ou não. Fique com a gente porque nós já voltamos. Entre bromélias, orquídeas, samambaias e begônias, são mais de 600 espécies de plantas espalhadas pelo parque. No total, são 3.000 exemplares de flora. Essa diversidade faz do Jardim Botânico de Porto Alegre um dos 5 maiores do Brasil.
A área de 39 hectares foi aberta ao público em 1958. Dentro do parque está o Museu de Ciências Naturais, fundado em 1955. O órgão estuda a biodiversidade e tem 432 mil exemplares de animais e plantas expostos. O Jardim Botânico é um recanto de natureza no meio urbano de Porto Alegre. O parque fica na rua Dr. Salvador França, número 1427. A visitação é aberta de terça-feira a domingo, das 8 da manhã às 5 da tarde. Estamos de volta com o TV Câmara Entrevista, que hoje aborda uma pesquisa realizada recentemente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que colocou Porto Alegre como a segunda capital brasileira com o maior número de pessoas morando sozinhas. Para abordar hoje esse assunto, estão comigo aqui no estúdio os psicólogos Augusto Yumi e Lucas Rigoni. Voltando então ao nosso assunto da tecnologia, redes sociais, quando elas começaram a surgir e as pessoas começaram a utilizar as redes sociais, muito se falava em estreitar laços, resgatar amizades, mas agora existem críticas, Augusto, com relação a um certo isolamento provocado pelas redes sociais, pela internet. Como que tu percebes essa questão e como a pessoa pode fazer uma autoavaliação sobre esse comportamento? O Bauman chama isso, inclusive, da contradição, né, da pós-modernidade, no sentido de que há uma possibilidade de se conectar, de se estreitar laços muito maior do que outrora, né, pela facilidade da internet, das redes sociais. Por outro lado, as pessoas elas têm um receio, né, de realmente se conectar às pessoas, justamente pelo que eu falei anteriormente, dessa instabilidade, né, que afeta a todas as instituições, formas de agir, ideologias, inclusive aos relacionamentos também. Então, hoje em dia, por exemplo, uma pessoa, daqui a pouco está numa rede social, não gosta muito dos comentários de uma pessoa e bloqueia. Né? Então, quer dizer, ao mesmo tempo que é mais fácil se conectar, é mais fácil se desconectar também. Ele chama, o Bauman chama as relações de redes, né, onde a gente como se plugasse e desplugasse de uma forma muito mais fácil. Né? Então, as relações, elas tendem a ser mais facilmente conquistadas, mas na tendência o vínculo, talvez não, o vínculo mais estreito. Né? Certo, Lucas. Eu acho que tem essa questão que a gente até estava conversando antes, de que a rede social ela proporcionou também mais conexões. Por exemplo, a gente estava até dando um exemplo que antigamente eu tinha aula com um professor, mas se eu quisesse perguntar alguma coisa, eu teria que esperar até depois da aula e ou até pela próxima aula, né? Hoje em dia, até os alunos conseguem conversar comigo, me pedir dúvidas por WhatsApp, por outro tipo de meio virtual, né? Então tem essa possibilidade de conhecer um pouco mais as pessoas, mas também na rede social ou nos meios virtuais, como o Augusto estava falando, se eu sentir algum desconforto, se eu sentir alguma emoção desagradável, eu tenho também como me afastar na hora. E às vezes no mundo não é assim, né? Até isso está relacionado por que algumas pessoas fazem a escolha de morar sozinhos. Porque eu viver com outras pessoas, eu ter qualquer tipo de relacionamento, casamento, amizade, namoro, é fazer várias concessões, é aceitar várias coisas, também ceder, né? E também estar revendo acordos, a manutenção do relacionamento, e muitas vezes as pessoas escolhem para não ter que fazer toda essa manutenção. Lidar com tudo isso, né? Eu faço o que eu quero, tenho todo o tempo para mim, então trabalhar essa escolha. Muito interessante isso que o Lucas coloca, porque a gente percebe então que morar sozinho traz essa independência. Cada vez mais parece que as pessoas estão individualistas, no entanto, viver em sociedade também nos torna seres humanos melhores a partir do momento que a gente tem que fazer certas concessões e viver em grupo, respeitando essas diferenças, né, Augusto? Eu acho que há sim esse movimento do ser humano que tinha um enfoque muito mais coletivista no passado e hoje é mais individualista, e que sim está atrelado a essas relações mais superficiais,
mas não necessariamente isso é um fim por si só, né? Justamente esse foco voltado mais ao indivíduo fez, por exemplo, na psicologia, a gente estudar, por exemplo, psicologia positiva, que é uma área da psicologia que estuda a felicidade, né? A psicologia já se ateve no passado muito ao estudo da doença. Hoje ela estuda também a felicidade. Como é que surge esse interesse? A partir do momento que a gente foca na gente mesmo, né? Como eu posso ser mais feliz, o que eu tenho que buscar, né? E os estudos da psicologia positiva, especialmente, mostram que a gente vai ter que retomar um caminho de pensamento mais coletivista, porque um dos fatores primordiais para a pessoa se sentir mais feliz são as conexões, são os vínculos saudáveis com as pessoas, são as relações. Então, mesmo que a humanidade, a sociedade tenha um caminho ao longo histórico de distanciamento do coletivo, isso faz estudos como esse fazerem a gente buscar novamente o coletivo se a gente quiser se sentir mais feliz. As relações virtuais aqui também, a gente não está entrando no mérito se são boas ou ruins, eu acho que tem Sim. muito ganho, muito legal. Muitas pessoas que estavam lá se sentindo muito sozinhas conseguem acessar um grupo aqui virtual, algum grupo em alguma rede, e isso é muito interessante, né? Consegue trocar ideias na hora, mas a gente vai ter também que ter contato com o mundo real em alguma hora, para demandas profissionais, para demandas de desenvolvimento e ter essas relações em que eu tenho também que conhecer um pouco mais a pessoa é muito saudável para o nosso desenvolvimento. Muitas vezes na rede social a gente se envolve mais com uma imaginação de que a gente faz da pessoa do que a pessoa verdadeira, né? Porque na hora que a gente quer, a gente se afasta. Sim. Voltando a falar um pouquinho sobre a população idosa, tu que tens uma relação especial com esse assunto por meio do Instituto de Terapia Cognitivo-Comportamental e do Núcleo, né, de Atenção à Terceira Idade. Essa pesquisa do IBGE, que nós citamos no início do programa, aponta que entre os idosos que moram sozinhos, as mulheres são maioria. O fato de daqui a pouco não conseguirem, né, se dar bem com algum filho, ou mesmo a gente ouve falar de pessoas idosas que daqui a pouco se acham um peso para aquela família, a partir do momento que vão ficando mais velhas. Como lidar com isso? De que forma o Instituto trabalha nesse sentido? Marjorie, eu acho muito importante a gente falar sobre o nosso núcleo, porque iniciativas como essas ajudam muito essas pessoas. A gente tem um núcleo chamado NAT, Núcleo de Atenção à Terceira Idade, ele fica no ITCC, ali na Plínio Brasil Milano e na Avenida Chicago, e grupos assim de convívio, grupos fora da família, são interessantes para o idoso ele poder interagir, poder se conhecer mais naquilo que a gente estava falando antes no primeiro bloco, de que às vezes eu acabo demandando muito do meu tempo para cuidar dos filhos, cuidar da família, acabo esquecendo de mim, dos meus interesses. Então eu vou ali num grupo, eu converso com outras pessoas, eu converso com os psicólogos, eu começo a descobrir, a resgatar aquele meu eu que tinha todos aqueles outros interesses, né? Então é muito importante, as pessoas acabam muitas vezes desenvolvendo essa crença de que eu sou um fardo, de que eu sou um peso. Eu lembro de uma propaganda que tinha uma vez em que o vô ou a avó, não me lembro, tinha que fingir que tinha morrido para atrair toda a família, né? Eu acho que dizendo dessa coisa da solidão que é muito preocupante. E acaba, os idosos, a gente vê muito isso lá no grupo e a gente procura desconstruir uma estratégia de eu querer buscar afeto fazendo tudo pelo outro, sendo muito querido pelo outro, sacrificando o meu tempo para fazer as coisas pelos outros, né? E não é essa maneira que a gente quer desenvolver. A gente quer que o idoso ele construa uma visão de si como alguém que detém uma sabedoria, porque a nossa inteligência cristalizada, que é essa sabedoria que eu vou adquirindo, ela só aumenta com a idade. Então, o idoso, ele se comunicar, ele ter o afeto das pessoas por essa bagagem que ele carrega, essa sabedoria que ele carrega, essa vivência, essa experiência. Essa dificuldade é cultural, Augusto? Essa valorização da população idosa, se a gente pudesse analisar o Brasil e outros países em que, por exemplo, o Japão, países orientais que têm um amor, um zelo pelos mais velhos? Aí entram diferenças culturais, né? A gente tem que pensar
até no que se propõe o capitalismo, e o capitalismo ele passa uma mensagem de que a pessoa vai ser feliz se ela obter sucesso, se ela obter riqueza financeira, e as pesquisas na psicologia positiva mostram que não é por aí. A gente vê muitos casos de pessoas milionárias que estão em depressão ou até suicidam, né? A felicidade tem muito mais a ver com as relações, mas a ideia cultural não é essa, né? Então, há uma mensagem de que o novo é melhor que o velho, né? Então, que o velho é descartável, coisa que não acontece na cultura oriental. E é importante a gente perceber quando psicólogos e terapeutas de todas as, né, vertentes se unem justamente para apoiar essa parcela da população que é cada vez maior. Porto Alegre, por exemplo, é uma das capitais com maior número de pessoas acima dos 60 anos e é uma tendência a crescer cada vez mais a partir do momento que a gente tem a expectativa de vida aumentando, né, Lucas? Sim. Se eu não me engano, o último estudo que eu li sobre essa população, cerca de 29% da população em Porto Alegre era acima dos 60 anos. Então é um terço quase da nossa população, e sim, a gente tem que dar uma atenção para eles, tem que fazer um trabalho. Essa ideia que o Augusto trouxe do descartável, né, que falou também bastante do Bauman durante aqui a nossa participação, acho que isso é interessante, de construir relações mais próximas. E nessas sociedades orientais tem mais frequente essa visão do idoso como alguém que carrega a sabedoria, a visão aquele do mestre, né? Uma festa, por exemplo, no Japão, dizem que não tem graça se não tiver um ancião, um mestre. Então, essa valorização de um ser sábio. Eu acho que é importante tocar no ponto dessa tendência do morar sozinho, em termos de até políticas públicas. Isso afeta toda a sociedade, né? Quer dizer, uma pessoa que mora sozinha, por exemplo, tem mais gastos, então ao longo da vida ela vai obter menos lucro. Né? Então, pensar até em sistema de previdência, né? A população mais idosa também fica mais vulnerável, né? Se ela mora sozinha, questão de tarefas domésticas ou até problemas de saúde, então acaba se tornando mais vulnerável. Então, é importante, como políticas públicas, né, o Estado começar a pensar mais nisso. De que forma tu acredita que os espaços de poder podem se unir para isso? Nós estamos no ambiente legislativo, né, na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, justamente para a promoção desse tipo de ação. É preciso discutir temas como esse? Exatamente. Antes de tudo, sempre é importante discutir, né, entender os fenômenos, buscar políticas públicas sempre baseadas em evidências, em pesquisas, né, na área. Então, assim, o primeiro passo é essa discussão em espaços como a gente está tendo aqui. Né? Eu acho que esse é um espaço interessante para isso. A psicologia, ela tem também, assim como as questões, a saúde mental de uma forma geral, ganhado mais espaço. Vocês acham que os psicólogos, o trabalho desenvolvido por vocês está ganhando uma maior importância? Porque as pessoas às vezes falavam, eu não preciso de terapia, isso não é para mim, tô ótima assim. No entanto, a gente sabe que mesmo estando bem, daqui a pouco ter alguém para conversar, um psicólogo para nos apoiar em algum problema específico, pode trazer benefícios. Essa relação das pessoas com o trabalho desenvolvido pelos psicólogos tem mudado, Lucas? Sim, eu vejo muito isso no dia a dia, na rede social, né, Marge? E eu fico muito feliz com isso. Eu acho que um pouco da mudança da perspectiva também, antigamente a gente falava muito mais sobre sofrimento, né? Encontrar vários estudos sobre o que causa sofrimento e poucos estudos sobre felicidade. E hoje a gente vê uma muito maior divulgação em como fazer para a gente ficar mais feliz, como que a gente pode fazer para chegar nos nossos objetivos de vida. Então acho que isso atraiu mais as pessoas, a emoção da alegria, falar de coisas alegres atrai. Então acho que as pessoas receberam melhor a psicologia agora, está sendo mais divulgado. Eu fico muito feliz com isso. E realmente tem uma crença que também acontece mais em pessoas de mais idade, de que, não, psicólogo não é para mim, não é coisa de pessoa que tem doença, mas também é uma visão para fazer o time que está jogando bem continuar jogando bem. A psicologia, a pessoa vai lá para melhorar o que ela já está fazendo bem. É aquela ideia, o psicólogo é para louco, né? E isso está se desconstruindo já, né? As pessoas estão procurando mais o nosso serviço.
Embora ainda em termos preventivos não, a pessoa vai quando já está instaurado uma depressão, um transtorno de ansiedade, mas não para se prevenir disso, né? Então ainda a gente tem um caminho para desmistificar esse serviço, né? Tu falaste da crescente da tal psicologia positiva. O que seria isso? É preciso aprender também a ser feliz, Augusto? Exatamente. O foco da psicologia por muito tempo foi a doença, foi o sofrimento, né? Como tirar a pessoa do sofrimento. Hoje em dia, as pesquisas de 20 anos para cá, cada vez mais, estão buscando entender e estudar as pessoas que se encontram num estado de felicidade maior, de bem-estar maior, o que elas fizeram, o que aconteceu com elas, para elas se sentirem nesse estado e como outras pessoas podem chegar lá também, né? Então acho que é uma mudança de paradigma também dentro da psicologia e que eu acho que é bem importante, porque uma coisa é a pessoa sair do sofrimento, outra coisa é ela chegar num estado de bem-estar e felicidade maior, né? Sim. E a cognitivo-comportamental também tem essa proposta de promover a felicidade, assim, sempre trabalhando com esses dois pedais, né? Vamos, assim, desconstruir pensamentos que estão sendo disfuncionais e ao passo que a gente está desconstruindo esses pensamentos que causam sofrimento, que me impedem de fazer o que eu quero, eu também vou construir aqueles que me levam adiante, que me aproximam dos objetivos, que a gente chama de crença positiva, de eu começar a ter uma visão de mim, sim, como alguém mais corajoso, mais forte, mais criativo. A gente trabalha isso muito na clínica também. E esse acompanhamento precisa ser periódico? Por exemplo, assim, a pessoa faz a terapia e conclui o tratamento, mas ela pode, no dia a dia, se autoanalisar para sempre? Essa é a dica? Essa é até uma proposta muito fundamental da terapia cognitivo-comportamental, que a gente diz assim, a gente quer, para os nossos pacientes, né, eu quero que tu também seja um pouco o teu próprio psicólogo, para que não fique só na sessão. A gente tem um padrão, assim, de uma vez por semana para estabelecer o vínculo. Eu tenho que criar um vínculo com o terapeuta, né, paciente e terapeuta, para que o processo ande mais rápido. Mas sim, é a proposta de que a gente pare para aderir a uma filosofia, um jeito, um estilo de vida de pensar sobre o que eu penso, me dar conta de tudo aquilo que está acontecendo na minha cabeça, né, que está me levando a me comportar de um jeito. E a terapia cognitiva é uma terapia focada na alta do paciente, né? Então, ele vai aprender na terapia alguns aprendizados, ele vai construir uma caixa de ferramentas para lidar com os problemas do dia a dia de uma maneira mais saudável, né? A partir do momento que ele conseguir usar bem essa caixa de ferramentas, é um momento da alta, né? Então já faz parte dos pressupostos teóricos da abordagem, a alta e a autonomia do paciente no final desse processo. E as questões, problemas, digamos assim, que envolvem essa pessoa e às vezes dependem de fatores externos, nem sempre a gente consegue resolver tudo e acaba que a gente aprendendo a lidar melhor com aqueles problemas que talvez existam para sempre, nos faz mais saudáveis mentalmente, né? Exatamente. A grande diferença é como a gente lida com os problemas e não, às vezes as pessoas pensam que o problema é o problema. Não, o problema é como a gente lida com o problema, né? Os problemas sempre vão existir para todas as pessoas, né? A forma como a gente enxerga o mundo e como a gente lida com ele que faz toda a diferença. E muitas vezes o bem-estar, a felicidade, vamos botar entre aspas, a cura, começa quando eu aceito muitas coisas que eu não tenho o poder de modificar. De mudar. Né? E aí eu começo a trabalhar como que eu vivo aceitando esse fato. Apesar desse fato ter acontecido ou acontecer, como que eu consigo ter o meu bem-estar, a minha felicidade. E falar sobre isso ajuda, mesmo que não seja para um psicólogo, contar com algum amigo, confidente, para expor tudo que a gente sente também é uma parte dessa caixa de ferramentas que o Augusto falou? Porque algumas pessoas tendem a se fechar, a não querer falar sobre o tal do problema. Com certeza, né? A gente tende a evitar emoções desagradáveis, a gente tende a evitar falar daquela tristeza ou daquele medo, só que se a gente tivesse falado sobre ele quando ele ainda estava pequeno, talvez a gente conseguiria, conversando com um amigo, esclarecer um pouco as ideias, fazer isso que a gente chama de metacognição. Eu estou observando o que eu estou pensando quando eu estou falando, ou quando eu estou escrevendo num papel. Parece que eu tiro aqui do HD externo e ponho num pendrive e aquilo ali eu consigo trabalhar melhor. Agora, como o Augusto estava falando, às vezes a gente procura quando a coisa já está muito difícil de lidar. E às vezes isso eu começo a me atrapalhar na conversa com um amigo e eu
acabo evitando de trazer. Mas é super importante que a gente busque, sim, rede de apoio, amigos, para falar sobre os nossos problemas. Né? Alguém que eu sinta um conforto e uma segurança para falar. E se for algo muito pessoal, que eu não consigo ter esse conforto, eu levo para uma terapia também. Claro. Normalmente, numa primeira sessão, o paciente ele vem mais com essa proposta de desabafo, né? E ele tende a se sentir melhor já numa primeira sessão. Mesmo a gente não tendo trabalhado as técnicas, né, psicológicas para ele sair desse sofrimento. Então já tem um componente terapêutico a própria pessoa falar sobre isso. Claro que numa terapia a gente não vai ficar só nisso, a gente vai fazer todo um processo terapêutico para a pessoa entender o porquê daquele sofrimento, as causas, as origens e modificar para que ela não tenha mais. Nós estamos nos aproximando do final do programa, mas eu gostaria de abrir o espaço para vocês, no apanhado geral de tudo que a gente tratou nessa edição do TV Câmara Entrevista, para que vocês passassem um recado para o pessoal que está nos assistindo, que se identificou com o assunto e tem alguma dificuldade a justamente aprender a lidar melhor com essas questões. Podemos começar contigo, Lucas? Claro. Primeiramente, a proposta da terapia cognitivo-comportamental é a gente começar a se dar conta do que a gente pensa. E aí, na proposta do programa de hoje, por exemplo, morar sozinho, eu começar a refletir sobre o que me causa esse medo, quais são os pensamentos, quais são as crenças que eu tenho que me causam algum medo de morar sozinho. Né? E se eu tenho um plano, todo plano que eu faço, eu preciso estar motivado para seguir nele. E o combustível da motivação é eu ver que eu estou conseguindo. Né? É uma recompensa eu ver que eu estou conseguindo. Então eu pegar um plano que eu tenho, seja morar sozinho ou seja fazer qualquer outra coisa na nossa vida, e dividir esse grande plano em pequenos planos menores, e com isso eu vou construindo a minha visão de que sim, eu consigo, né, seguir nesse plano. Certo. Augusto. Bom, a minha dica seria que, apesar desse movimento mais individualista que a sociedade está tendo, as pessoas não esqueçam que elas não podem esquecer do mundo, das pessoas e de investir em relações. Porque aí sim, se elas não fizerem isso, aí vai vir um sentimento de solidão. O ser humano é um ser social, a gente precisa dos outros, a gente precisa de conexões, de vínculos, né? E se a gente esquece da importância disso, com certeza as pessoas tendem a entrar numa solidão maior. Está dado o recado, então nós chegamos ao final do TV Câmara Entrevista. Agradeço a presença e a disponibilidade de vocês. Agradeço também a sua audiência. Não esqueça que você pode continuar acompanhando informações sobre o TV Câmara Entrevista e sobre outras produções da TV Câmara, também pelas nossas redes sociais. Até a próxima edição.